Agora 7h32, conosco Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto Barbeiro, bom dia a você, a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Peraí, onde é que você está? Que eu estou vendo aí, você está na rua? Onde é que você está, Diego? Pois é, Heródoto, hoje como é véspera do aniversário de Brasília, véspera dos 63 anos da capital, eu estou entrando aqui ao vivo da Praça dos Três Poderes para trazer as principais notícias referentes aqui aos três poderes da República. Infelizmente, isso é uma questão que eu tenho tratado no jornal Nova Brasil, Brasília, aqui já há algumas semanas, inclusive com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, numa entrevista que ele nos concedeu essa semana. A Praça dos Três Poderes está completamente gradeada. Isso aqui ainda é reflexo dos ataques do dia 8 de janeiro. Então, o turista ou o morador de Brasília não consegue sequer caminhar e passear pela Praça dos Três Poderes em pleno feriado aqui do aniversário de Brasília. Em youtube.com/novamanhã, dá para ver aqui, eu estou na beira da pista, mas estou com segurança, dá para ver o Palácio do Planalto exatamente atrás de mim aqui. Então eu começo com as informações referentes ao Palácio do Planalto. Nosso Paulão aí já diziam agora há pouco sobre a história toda do Gonçalves Dias, mas ontem nós tivemos um dia agitadíssimo aqui em Brasília, a primeira baixa da esplanada desse terceiro governo Lula. O Gonçalves Dias, general, deixou então a chefia, ele que era ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, após aquelas imagens que a CNN Brasil divulgou inicialmente com exclusividade, que mostram o Gonçalves Dias aqui no Palácio do Planalto naquele dia 8 de janeiro. Do lado da oposição ao governo, surgiram vários pedidos, inclusive de prisão do general Gonçalves Dias, pediram que a justiça não fosse seletiva e encarasse as imagens divulgadas ontem com a mesma veemência, com a mesma atenção que levou às decisões, por exemplo, de prender o então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, de afastar o governador Ibanez Rocha, e muitos pediam então a prisão do general Gonçalves Dias. Por outro lado, o Gonçalves Dias, ele mesmo se explicou, tentou se explicar em uma entrevista à TV Globo, dizendo que estava aqui no Palácio do Planalto fazendo um trabalho de impedir que os manifestantes, que os invasores, que os criminosos ficassem no terceiro e no quarto andares e se concentrassem no segundo andar, onde seria realizada a prisão deles pela Polícia Militar do Distrito Federal. Para quem está nos acompanhando com imagens, o Palácio do Planalto tem um térreo, esse segundo andar, que é onde geralmente acontecem as cerimônias, e o terceiro e quarto andares, Heródoto. Agora, o que acontece com essa queda do general Gonçalves Dias? Eu vou andar um pouquinho aqui mais para perto do Congresso Nacional para dizer para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM que com essa queda do general Gonçalves Dias, volta a crescer aqui em Brasília a expectativa aqui no Congresso Nacional para a CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, com deputados e senadores, para investigar o 8 de janeiro. Lembrando ao nosso ouvinte que lá no início, no calor do momento ainda, nas horas seguintes ao dia 8 de janeiro, o governo Lula e aliados, interlocutores do Palácio do Planalto, Heródoto, defendiam sim a instalação dessa CPMI. Depois, essa opinião mudou, inclusive o senador Randolfo Rodrigues esteve recentemente aqui na Nova Brasil FM em Brasília, dando uma entrevista explicando por que ele considerava que não era mais necessário uma CPMI, mas ontem, depois dessas imagens do Gonçalves Dias aqui no Palácio do Planalto, volta com muita força a possibilidade de uma CPMI. E aí o próprio senador Randolfo Rodrigues, e eu cito ele porque ele é o líder do governo Lula no Congresso Nacional, ele acabou também recuando do recuo e agora dizendo que o governo Lula defende sim uma comissão parlamentar de inquérito. Heródoto, méritos ou não dessa CPMI, fato é que a gente então deve caminhar para mais dias turbulentos aqui em Brasília, no momento em que a gente está precisando de produtividade aqui nos três poderes da República, uma vez que o novo arcabouço fiscal, enfim, chegou ao Congresso Nacional, mas até agora não há qualquer perspectiva de tramitação, de início de tramitação aqui no Parlamento. Reforma tributária, então, nem pensar, ela só vai começar mesmo a tramitar depois da votação do novo arcabouço. E eu finalizo hoje essa minha participação ao vivo aqui da Praça dos Três Poderes, mostrando um pouquinho mais ao fundo ali o Supremo Tribunal Federal,
como a Praça dos Três Poderes está fechada, não dá para ver tão bem, mas para finalizar dizendo que também nós temos notícias aqui de Brasília referentes ao STF. Isso porque o plenário do Supremo formou maioria para tornar réus manifestantes, invasores aqui da Praça dos Três Poderes, que haviam sido denunciados aí já, e então agora eles se tornam réus por essa investigação do 8 de janeiro. Heródoto, como eu dizia no início, essa Praça dos Três Poderes completamente gradeada ainda é reflexo do 8 de janeiro. É uma pena. Brasília é uma cidade linda, com esse céu maravilhoso, esse céu azul de nuvens doidas, como canta Nath Roots, mas a gente está aqui com essa mobilidade bastante comprometida ainda em razão dos traumas e dos reflexos daquele fatídico 8 de janeiro. Heródoto, eu volto com você. Obrigado, Diego. Aí está por Brasília amanhã, então faz um aniversário, como contou para nós agora há pouquinho o Diego Amorim. Agora são 7 horas e 38 minutos.